Gente do céu, vocês viram a entrevista que o Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos, deu para o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe? Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos, hein? Ele foi eleito. A chapa era Marcelo Teixeira e ele, os dois. Marcelo Teixeira e Fernando Bonavides. Incrível, inacreditável a entrevista que ele deu antes da coletiva do Kleber Xavier, que foi, acho que no CT Pelé. Acho, não sei, não estava lá. Um desastre, um desastre. É por isso que, como eu escrevi, eu desenhei na capinha desse vídeo, entre outros motivos, esse também é um forte motivo para virar SAF. Porque não tem jeito, gente. Não tem jeito. Esses caras estão simplesmente alheios ao que acontece numa empresa, num clube de futebol, numa instituição, qualquer coisa. Como é que um cara como esse, Fernando Bonavides, foi eleito? E como é que o Marcelo Teixeira escolheu esse cara para ser o vice-presidente dele? Claro, isso é conchavo político. O cara deve ser amigo de não sei de quem, de sei que lá, vai trazer voto daqui, é preciso agradar não sei quem. É assim que funciona. Se é SAF, não tem isso. Não tem isso. É o dono e acabou. E ele vai determinar quem é que vai trabalhar com ele. Mas vamos falar mais sobre isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativem o sininho e no final do vídeo vocês podem dar o hypar. Dá um hype lá, para ajudar a crescer esse canal dentro do YouTube, tá bom? Gente, qual foi a entrevista? O que falou o Fernando Bonavides? Ele falou um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Um cara completamente desconectado com a realidade. Completamente desconectado com a realidade. Não falou coisa com coisa. Mas o que mais me chamou atenção é quando o Felipe Camargo pergunta para ele o seguinte: olha, não foi nessas palavras, mas mais ou menos foi essa a pergunta. Olha, o Bonavides, chegou aí o Kleber Xavier e toda a comissão que trabalha com o Tite. Isso significa que no futuro teremos o Tite dirigindo o Santos? E ele respondeu o seguinte: eu penso que sim. Como assim? Como assim? Quer dizer, ele vem publicamente dizer que o Kleber Xavier está esquentando a cadeira para o Tite. E aí entra na entrevista do Kleber Xavier, ele fala exatamente o contrário. Ele fala: eu me desliguei do Tite em outubro. Naquele momento, quando acabou o nosso trabalho no Flamengo, eu cheguei para o Tite e falei: acabou. Foi legal enquanto durou. 24 anos, o Kleber Xavier falou. Foram 24 anos ao lado do Tite. Mas acabou. Ele quer agora alçar voo solo. Ele quer ser o maestro da sua orquestra. Ele não quer mais ser o Spala. Entendeu? Ele quer ser o maestro. E ele deixou muito claro isso. E, aliás, foi a leitura que eu tive. Inclusive, quando o Santos contratou ele. Gente, não faz o menor cabimento. Um cara que anuncia em outubro, dá uma entrevista para o jornal O Globo, que virou técnico de futebol e não mais auxiliar técnico, como é que ele vai se sujeitar a trabalhar no Santos como um esquentador de cadeira do Tite? Claro que não, faz o menor sentido. E ele, Kleber Xavier, deixou isso bem claro na entrevista. E mais o que ele falou na entrevista, ele manteve poucos contatos com o Tite. E nessa manhã de quarta-feira, o Tite nem sequer telefonou para ele. Mandou um áudio pelo WhatsApp dizendo: olha, não disse isso, né, mas coisa do tipo: boa sorte, chegou sua vez, vá com tudo, você é competente, você é capaz, tudo de bom para você, meu amigo Kleber Xavier. Entendeu? Então, ao que se vê, falavam pouco, pelo que disse o Kleber Xavier, e hoje o Tite nem sequer se deu ao trabalho de telefonar para o Kleber Xavier, que foi o auxiliar dele, que foi o braço direito dele durante 24 anos. Então tem coisa aí. É óbvio que a ruptura desse trabalho do Kleber Xavier com o Tite não foi legal. Gente, é só você ter um pouquinho de tutano, 4 neurônios, você capta isso. Gente, quando você quer desejar boa sorte para alguém, ou quando você tem alguma mensagem importante para uma pessoa muito querida, muito íntima, você não manda mensagem, você telefona.
Você primeiro escreve assim: "Oi, tudo bem? Posso te ligar? Quero falar com você." Tá? Porque às vezes a pessoa está ocupada. Aí a pessoa assim: "Sim, pode ligar." Até, alô, Kleber, é o Tite, tudo bem? Pô, cara, demais, vibrei muito quando você foi anunciado como técnico do Santos. Chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Vai dar tudo certo. Você isso, você aquilo. Não, ele gravou a mensagem. Gravar a mensagem é simplesmente se livrar do problema. Gravou, tchau, um abraço e não falou com o cara. Então vocês acham que o Kleber Xavier vai se propor a esquentar a cadeira pro Tite? Lógico que não. Eu falei isso ontem e ele deixou claro na entrevista hoje também. Deixou claro. Agora, aí vem o Fernando Bonavides, que é o vice-presidente do Santos, antes de toda a cerimônia de apresentação do treinador, vem e fala para o Felipe Camargo que sim, que o Santos pensa sim em ter o Tite no futuro. Pensa nada! Ele falou, ao falar isso, ele não está revelando desejos e anseios do Santos ou do seu presidente ou do CEO, do Pedro Martins. Ele simplesmente está por fora de tudo que está acontecendo. Está por fora de tudo que está acontecendo. Ele é um vaso na sala da presidência. Porque não tem o menor cabimento o Santos contratar um técnico agora para mandar embora em julho. Pode acontecer? Gente, eu não duvido de nada nesse mundo. Não duvido de nada. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu tenho 67 anos de idade. Tenho quase 50 de futebol. Já vi muita coisa na vida, não só no futebol. Eu não acredito que o Kleber Xavier vai se propor um troço desse. E ao falar isso, eu penso que sim, que no futuro o Santos pode ter o Tite. Esse Fernando Bonavides nada mais mostra do que é um cara completamente alheio, desconectado com a realidade do Santos do momento. Mas ele é o vice-presidente. Você vai falar para mim, mas esse cara falando e é a mesma coisa? Não, ele é o vice-presidente. É certo que quem manda no Santos hoje é o Marcelo Teixeira, mas já estou com dúvida também, né? E o Pedro Martins. Esses caras é que dão as cartas. Mas o cara é vice-presidente, gente. Será que o Marcelo Teixeira não teve o cuidado de ligar pro cara? O Fernando, pelo amor de Deus, não abra a boca. Não, porque esse tipo de gente, esse tipo de personagem, você tem que amarrar no pé da mesa. Quando tem um evento desse aí, o cara não pode aparecer. Porque se ele aparecer, vai acontecer isso que aconteceu. Vai falar bobagem. E hoje, ao invés de eu estar discutindo aqui com vocês a entrevista do Kleber Xavier, eu estou discutindo isso que para mim foi algo muito grave. O cara é vice-presidente do Santos. Ele tem poder de voto durante a apreciação de um treinador, de um jogador, de algo importante. Ele tem poder de voto. É o Marcelo Teixeira, é ele, o Conselho Gestor e o Pedro Martins. Ele vota. Como é que um cara desse vota, gente? Um cara completamente descolado da realidade, que não sabe o que dizer, e depois ele se misturou na entrevista. Falou um monte de bobagem. Mas isso foi o que mais me chamou a atenção. Então, gente, voltando agora ao começo desse vídeo, é também por isso que tem que virar SAF. Porque nesse modelo associativo, o que acontece? Você tem que ter um vice-presidente, você tem que ter um conselho gestor e blá, 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 blá. E para você ter esses caras, para você conseguir se eleger, então como é que você vai procurando? É que nem partido político. Tá lá, o presidente de um determinado partido, tem conchavos com outros partidos, para ele ter base para poder governar o país. E se eleger. Primeira coisa, se eleger. E depois governar o país. Se ele não conseguir se eleger, ele não governa. O que faz o Marcelo Teixeira, o fulano de tal, o Cicrano e o Beltrano de outros clubes? Eles fazem esses conchavos. Vão lá e falam, Fernando, seria legal se você pudesse ser meu vice. Eu não sei qual é a relação do Marcelo Teixeira com o Fernando Bonavides. Não sei. Mas deve ser uma relação que não é possível que o Marcelo Teixeira, um homem bem sucedido, tenha amizade fraterna ou próxima, ou intelectual com o Fernando Bonavides. Então, gente, quando é SAF, isso não acontece. Porque é o dono. O dono não vai chegar e falar, puxa, eu preciso colocar um cara aqui para agradar fulano, ciclano e o Beltrano. Não, ele é o dono. Ele vai colocar as posições chaves da sua empresa, gente que ele
concorda que é capaz, competente, de desempenhar a função que lhe é cabida. Simples. Vocês entendem que não dá mais para viver nesse sistema associativo? Vocês compreendem? Vocês compreendem, é claro, eu vejo pela manifestação de vocês aqui nesse canal, e vejo também pela manifestação de outros torcedores, ou vocês mesmos, que passam por outros canais. Eu vejo isso. Não dá mais, gente. Não dá mais. Não dá mais. E o Marcelo Teixeira acha que vai recuperar o Santos. Cercado de gente desse tipo, do Fernando Bonavides, cercado do Pedro Martins. Ah, hoje ele tá com uma camiseta preta, vocês viram? Acho que ele deve ter ouvido o meu vídeo. Deve ter visto, ou alguém contou pra ele. Hoje ele tava com uma camiseta preta, ele não tava com aquela camisa de gola, de manga comprida, dobrada, azul clarinha. Que ele sempre, né? Ele tá sempre com essa camisa. O CEO da camisa azul. Então, gente, o Santos hoje tá desse jeito. Marcelo Teixeira achando que vai recuperar o Santos. Gente, não tem jeito. Não, hoje, Flamengo e Palmeiras conseguem caminhar com as próprias pernas. Os demais não conseguem. Atlético Mineiro está endividado até as calças. Internacional saiu hoje eu vi no X, no perfil que eu sigo, está devendo 1 bilhão. A dívida do Santos, 750 milhões. Botafogo não está devendo porque é uma SAF. O Vasco deve as calças. Fluminense deve os tubos. Cruzeiro deve, Atlético deve, Internacional deve, Grêmio, todo mundo deve. E quando esses caras, vejam só, o Botafogo se transformou numa SAF. O que aconteceu? No primeiro ano, já bateu quase campeão brasileiro e já foi para a Libertadores. No segundo ano, bateu campeão na Libertadores e campeão brasileiro. Esse ano deu uma desmontada? Deu, porque ele está com problema lá na outra empresa dele. Mas acabou? Não, foi o time que mais gastou. O Botafogo foi o time que mais investiu nessa janela de janeiro, gente. R$500 bilhão. O Palmeiras quase bateu isso. Por quê? Porque virou SAF. Com o passar do tempo, se as outras instituições se tornarem SAF, Flamengo e Palmeiras vão ficar para trás, gente. Vão ficar para trás. Principalmente o Palmeiras. O Palmeiras não tem o poder de arrecadação no Flamengo. Não tem. Não tem. Depende muito de venda de jogador. Claro, o Flamengo também depende. Mas se não virar SAF no futuro, não consegue acompanhar. Não tem jeito. Não consegue acompanhar. Olha o caso do Corinthians, gente. O Corinthians deve 2,5 bilhões. Como é que paga isso? Não paga. Não arrecada para isso. Se não virar SAF, vai acabar morrendo. Não morrer, não morre. O time como o Corinthians não vai morrer jamais. O Santos não morre, esse time não morre. Mas vai virar um time figurante. Com uma torcida gigantesca. Não pode, gente. Não pode. Esse modelo associativo é falido. É falido. Porque quem aparece para administrar os clubes não é profissional, não é da área. Aparece lá atrás de carteirinha, atrás de holofote. É isso. Não são da área, são amadores. Agora, numa SAF, o cara contrata profissionais para trabalhar dentro do clube. Gente do céu, que coisa impressionante. Só para fechar aqui nossa conversa, a coletiva do Kleber Xavier, boa. Foi empolgante? Foi, gostei bastante, achei que foi bem, mas a coletiva do Caixinha também foi empolgante. Vocês viram no que deu. A coletiva do Lisca eu achei ótima, vocês viram no que deu. A coletiva do Kleber Xavier também achei muito legal, E o que eu mais gostei, não teve aquele negócio de digo pra ti, digo pra tu, digo pra tatu, do Tite. Não tem, graças a Deus. Graças a Deus. Esse vício ele não tem. Ele fala normalmente. Entendeu? E explicou que o 4-3-3 não é o esquema dele, mas é adaptável à situação do momento. E que nesse instante, ou no treino de ontem, ele treinou a defesa, no de hoje ele vai treinar o ataque. Sabe? E ele falou também que não tem essa de que o Matheus Bach é o especialista no ataque e o César Sampaio vai ficar com a defesa. Ele falou, não, todo mundo manja de tudo. Então amanhã é o Matheus aqui, o César ali, o outro menino, esqueci o nome do outro, rapaz do céu, eu tô ruim de cabeça, viu? Vinícius Oliveira, que vai treinar outra coisa, César Sampaio. Então tá tudo distribuído. E todos conhecem todos os setores. Como ele, quando era o braço direito do Tite, também sabia. Era ele que montava os treinos.
Agora ele vai ter lá o auxiliar dele para fazer isso, ou todos vão fazer. Gostei muito da entrevista dele. Mas, gente, é o seguinte, amanhã, quinta-feira, contra o CRB, na Vila Belmiro, 6 horas da tarde, hein, gente? O horário é esse, hein? Não se confundam, hein? 18 horas, 6 horas da tarde. Esse é o horário do jogo. Ele vai poder fazer muita coisa? Não sei. Não sei. Não tem. Ele vai ter algum retorno? Nenhum. Neymar, Soteldo, Barreal, Tassiano e Bom Tempo de fora. Dizem que talvez domingo o Soteldo possa jogar. Não sei. Agora, o que fazer? Ele vai olhar nos treinos. O Santos vai ter que ser um time cauteloso? Não, o Santos vai ter que ser um time agressivo. E ele falou muito sobre isso na entrevista. De treinar a marcação, pressão na saída de bola do adversário. O treino de hoje é disso. O treino de hoje é para isso. É saber, mas não é só correr atrás da bola. Você tem que estar posicionado. E outra coisa que ele falou, ele gosta mais da marcação zonal, da zona, menos individual. Entendeu? E a marcação por zona, quando você faz a marcação pressionada, para mim, ela funciona mais do que a marcação individual. Porque a marcação por zona, você pode dobrar. Você não perde o equilíbrio do outro lado. Enfim, isso é um problema dele, do Kleber Xavier. Mas achei muito legal. Ontem ele treinou defesa, hoje vai treinar um ataque. E deixou claro também na apresentação de que a defesa é algo que preocupa ele. Por quê? Porque o Santos não pode perder. O Santos tem uma vitória no campeonato. Uma vitória. Um empate e 4 derrotas. O Santos não pode perder. Então ele vai solidificar a defesa. Então, a ideia de se colocar, por exemplo, um tripé de volantes, ou de todo campista, é interessante, como o Corinthians usa, com o Ranieri, com o Garrijo e o Ramires. Os 3 são volantes, mas sabem sair pro jogo. Quem menos sai ali é o Ranieri, mas sabe sair. O Santos poderia fazer o mesmo, centralizando o Schmidt, abrindo o Rincon e colocando do lado esquerdo o Pituca, o Schmidt, o Rincon do lado direito. Você faria a mesma coisa, centraliza o Roleiser e deixa lá na frente o Tiquinho e o Guilherme, não tem o que fazer. Ou tem que fazer sim. Ou o Tiquinho e o David Washington, que seria mais interessante ainda. Então esse time pode jogar amanhã com Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. Schmidt, Rincon, Pituca e Roleiser, formando o losango. Na frente, Tiquinho e David Washington. Eu acho que é muito interessante isso. Vamos ver o que vai dar. Vai ter o treino dessa tarde, vai ter mais informações com o decorrer do dia. Mas é isso, gente. Então o vídeo foi para isso. Para mostrar a indignação da minha parte, a contrariedade da nossa parte, da declaração desse vice-presidente do Santos, o Fernando Bonavides. Inacreditável. No dia da apresentação do Kleber Xavier, ele pega e solta essa. Que sim, que o Santos está pensando no Tite no futuro. Inacreditável. É por isso também que tem que virar SAF. Nos falamos.